Minha mãe e minha irmã entraram na minha casa sem minha permissão enquanto eu estava viajando e roubaram todas as minhas coisas, mas o que elas não esperavam era que minha reação seria essa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O calor sufocante do verão carioca me envolveu assim que desci do ônibus. Depois de quase um ano viajando pelo Nordeste, onde trabalhei como fotógrafa freelancer para um blog de turismo, tudo o que eu queria era o conforto do meu lar. Minha pequena casa, que herdei do meu pai, era meu refúgio, meu espaço seguro. Pelo menos, era o que eu pensava. Caminhei pelas ruas do bairro com um misto de ansiedade e cansaço. Minhas economias estavam no fim, minha mochila pesava, e tudo o que eu queria era me jogar na minha cama, tomar um banho demorado e reorganizar minha vida. Mas assim que virei a esquina e avistei a fachada da minha casa, um incômodo estranho cresceu no meu peito. Algo estava errado. A janela que eu sempre deixava entreaberta estava completamente fechada. O tapete da entrada, que minha mãe odiava, não estava mais ali. Meu coração acelerou. Coloquei a chave na fechadura e girei. A porta se abriu sem resistência. O impacto do vazio me acertou como um soco. A casa estava vazia. Não havia móveis, não havia cortinas, não havia os quadros que eu mesma pintei e pendurei com carinho. As paredes nuas pareciam zombar de mim. Meu sofá, minha cama, minha televisão, tudo tinha sumido. Um arrepio subiu pela minha espinha quando entrei no quarto. Nem as roupas no armário tinham sobrado. Era como se alguém tivesse apagado qualquer vestígio da minha existência ali. Meu coração martelava no peito. Peguei o celular e disquei para minha mãe. Depois de alguns toques, ela atendeu com um tom casual, como se nada tivesse acontecido. Oi, filha. Chegou já? Minha voz saiu trêmula. O que aconteceu com a minha casa? Do outro lado da linha, um silêncio. Depois, um suspiro irritado. Ah, então, a sua irmã precisava de um espaço maior. Como você estava viajando, achei que não fosse se importar. Pegamos algumas coisas para ela. Algumas coisas eram um belo eufemismo para tudo. Você pegou minha casa inteira, mãe. Você e a Beatriz roubaram tudo. Roubar. Não exagera. Você nem estava usando. O sangue ferveu nas minhas veias. Minha mãe sempre teve esse talento para distorcer a realidade. Mas dessa vez, ela e minha irmã tinham passado de todos os limites. Onde estão as minhas coisas? Lá na casa da sua irmã. Você pode pegar algumas de volta, claro, mas não tudo. Já estamos instaladas e não dá para ficar mudando tudo de novo. Instaladas. Minha mãe e minha irmã tomaram minha casa e agora falavam disso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu poderia ter gritado. Poderia ter chorado. Mas um frio cortante tomou conta de mim. Fechei os olhos e respirei fundo. Elas pensavam que eu aceitaria isso calada. Elas estavam enganadas. Eu desliguei o telefone com a mão tremendo. Uma mistura de raiva e incredulidade queimava dentro de mim. Olhei ao redor da minha casa, ou do que deveria ser minha casa, e senti um aperto no peito. O eco dos meus próprios passos no chão vazio era quase um insulto. Minha mãe e minha irmã tinham me apagado. Como se eu nunca tivesse existido ali. Como se tudo que eu construí, tudo que eu batalhei para ter, fosse irrelevante diante dos caprichos de Beatriz. Eu queria correr até a casa dela e exigir minhas coisas de volta naquele instante, mas não podia agir no impulso. Se eu explodisse agora, elas me fariam de louca, exagerada, ingrata. Minha mãe era mestre em manipular qualquer situação a seu favor. Beatriz sempre foi a filha preferida. A mim, restava ser a rebelde, a que nunca aceitava as regras da família. Dessa vez, eu jogaria diferente. Peguei minha mochila e saí. Precisava pensar, precisava de um plano. Fui até a casa da minha melhor amiga, Vanessa. Ela abriu a porta e, assim que viu meu rosto, soube que algo estava errado. O que aconteceu? Minha mãe e minha irmã tomaram minha casa. Levaram tudo.
Os olhos dela se arregalaram. O quê? Sentei no sofá da sala dela, ainda tentando processar tudo. Expliquei o que tinha acontecido, cada detalhe da conversa com minha mãe. Vanessa ficou indignada. Você vai deixar isso assim? É claro que não. Mas não posso chegar lá e quebrar tudo. Preciso pensar. Ficamos ali, trocando ideias. Aos poucos, um plano começou a tomar forma na minha mente. Se minha mãe e minha irmã achavam que podiam passar por cima de mim, estavam prestes a ter uma grande surpresa. Primeiro, eu precisava ver com meus próprios olhos o que tinham feito com a casa da Beatriz. Se elas realmente tinham levado tudo para lá, eu poderia pegar minhas coisas de volta, mas de um jeito que garantisse que eu saísse vitoriosa. No dia seguinte, fui até lá. Não bati na porta. Apenas observei de longe. Pela janela, vi minha mãe sentada no sofá que antes era meu, tomando café como se estivesse em um palácio. Minha irmã entrou na sala e jogou-se na poltrona que também era minha. A raiva subiu pelo meu peito, mas eu me segurei. Minha irmã sempre teve tudo entregue de bandeja. Minha mãe sempre deu tudo a ela sem questionar. Agora, elas tinham ido longe demais. Meu plano se formava cada vez mais claro na minha cabeça. Elas iriam se arrepender. A injustiça fervia dentro de mim, mas eu sabia que precisava agir com inteligência. Se minha mãe e minha irmã achavam que podiam passar por cima de mim sem consequências, estavam prestes a descobrir que eu não era mais a garota que elas manipulavam quando queriam. Passei o resto do dia planejando cada detalhe do meu contra-ataque. Vanessa, indignada com a situação, ofereceu toda a ajuda possível. Ela conhecia bem a dinâmica da minha família e sabia o quanto minha mãe favorecia Beatriz. Você tem que jogar com a cabeça, não com a emoção, que ela disse. Se for lá gritar e exigir suas coisas, elas vão fazer de conta que você tá exagerando. Ela tinha razão. Eu precisava ser estratégica. No dia seguinte, tomei minha primeira atitude, fui até um advogado. Eu nunca tinha lidado com questões legais antes, mas minha casa era oficialmente minha, herdada do meu pai. Nenhuma delas tinha direito sobre o imóvel. O advogado me orientou sobre os próximos passos. O que sua mãe e sua irmã fizeram pode ser enquadrado como esbulho possessório. Você tem direito de exigir a restituição dos bens, e se elas não devolverem, podemos entrar com uma ação de reintegração de posse. A ideia de trazer a lei para o meu lado me deu uma nova energia. Mas antes de chegar a esse ponto, eu queria dar um susto nelas. Naquela noite, esperei até que minha mãe e minha irmã saíssem de casa. Eu sabia que às quintas-feiras elas iam jantar fora, um hábito que mantinham fazia anos. Com a ajuda de Vanessa, fui até lá e me certifiquei de que não havia ninguém por perto. Usei a chave reserva que minha mãe, sem nem pensar, havia deixado no mesmo lugar de sempre e embaixo do vaso de plantas na entrada. Entrei na casa e, conforme o esperado, lá estavam todas as minhas coisas. Meu sofá, minha televisão, minha mesa de jantar, meus quadros. Até os pequenos detalhes, como os tapetes e almofadas que eu tinha escolhido com tanto carinho. Minha casa tinha sido arrancada de mim e remontada aqui, como se minha vida tivesse sido apagada e doada para minha irmã. A raiva queimava, mas eu mantive o foco. Peguei uma mochila e comecei a recolher o que podia carregar. Minhas roupas estavam no armário de Beatriz, como se fossem dela. Peguei tudo. Meu notebook, que eu usava para trabalhar, estava na escrivaninha do quarto da minha irmã. Peguei também. E, para deixar claro que eu não aceitaria esse roubo, peguei as chaves da casa da minha irmã e saí, trancando a porta por fora. Elas voltariam e encontrariam a casa fechada. Isso era apenas o começo. No dia seguinte, acordei com dezenas de chamadas perdidas da minha mãe e de Beatriz. Mensagens indignadas começaram a chegar. Minha mãe disse: "O que você fez? Como teve coragem de trancar a casa da sua irmã?" Já minha irmã, indignada, dizia: "Sua ridícula. Como ousa pegar minhas coisas?" Minha resposta foi simples: minhas coisas. E vocês vão devolver o resto. Elas não esperavam que eu reagisse.
Pela primeira vez, eu as tinha encurralado. Mas isso ainda estava longe de acabar. O telefone não parava de tocar. Mensagens pipocavam sem parar na tela do meu celular. Minha mãe e minha irmã estavam em completo desespero depois de terem encontrado a casa de Beatriz trancada e minhas coisas de volta comigo. Então minha mãe disse: "O que você pensa que está fazendo? Você está completamente louca? Já Beatriz, isso é crime. Você invadiu minha casa. Você não pode fazer isso." Eu podia quase ouvir a voz estridente da minha irmã berrando de ódio. Sorri. Minha resposta foi curta e objetiva: "Não invadi nada. Usei a chave que você deixou no vaso de plantas. E só peguei o que era meu. Quer chamar a polícia? Fique à vontade. Vamos ver quem tem razão." Silêncio. Minha mãe podia ser manipuladora, mas não era burra. Ela sabia que, se a polícia se envolvesse, tudo viria à tona. A casa era minha. Os móveis eram meus. Elas não tinham argumento nenhum. Mas eu sabia que isso ainda não tinha acabado. No fim da tarde, Vanessa me mandou uma mensagem. "Vanessa, sua mãe está na padaria falando que você surtou e está inventando mentira. Dizendo que a casa era da Beatriz o tempo todo e que você está querendo roubar elas." Suspirei. Eu deveria ter previsto isso. Minha mãe sempre controlou as narrativas dentro da família e da vizinhança. Agora que eu estava reagindo, ela precisava me pintar como vilã. Mas eu tinha algo que ela não tinha: provas. Fui até o advogado no dia seguinte. Apresentei todos os documentos da casa, que provavam que a propriedade era minha. Ele redigiu uma notificação formal para minha mãe e minha irmã, exigindo a devolução de tudo que ainda faltava e a proibição de qualquer outra tentativa de tomar posse dos meus bens. Com a notificação em mãos, fui até a casa de Beatriz. Ela abriu a porta já espumando de raiva. "Você tá completamente maluca. Como ousa fazer isso comigo? A casa é minha. Meus móveis são meus. Se você não devolver tudo até o final da semana, eu entro com uma ação judicial." Ela riu debochada. "Você acha que eu me importo? Você acha que um juiz vai perder tempo com isso?" Tirei o envelope da bolsa e entreguei para ela. "Está tudo aqui. Se você não quiser resolver do jeito certo, a gente pode resolver do jeito difícil." Ela arrancou o papel da minha mão e rasgou no meio. "Você acha que me assusta? Mamãe sempre me protegeu, e ela sempre vai me proteger." Ouvi a voz da minha mãe atrás dela. "Exatamente. Você não vai tirar nada da minha filha." Cruzei os braços, sem me abalar. "Não estou tirando nada dela. Só estou pegando de volta o que é meu. E, caso vocês tenham esquecido, temos um detalhe importante: a casa onde vocês estão agora também é minha." O rosto de Beatriz empalideceu. Minha mãe abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir formular uma resposta. Elas sabiam que eu podia simplesmente expulsá-las dali. Mas eu queria ir além. "Tenho algo mais para te contar, Beatriz", continuei. "Sabe aquele carro que mamãe te deu ano passado? Comprado com o dinheiro da herança do papai? Pois bem, eu fui atrás dos papéis. E adivinha só? O carro está no nome dela. Ou seja, se eu entrar com um processo, ele pode ser usado para cobrir parte do prejuízo que vocês me causaram." O desespero nos olhos de Beatriz foi imediato. Minha mãe, no entanto, manteve a postura rígida, tentando segurar as rédeas da situação. "Você não faria isso", ela disse, tentando soar firme. "Ah, eu faria sim. E farei." Vi Beatriz olhar para minha mãe em busca de alguma orientação, mas pela primeira vez, minha mãe parecia hesitante. Elas estavam encurraladas. Mas a verdadeira jogada ainda estava por vir. Minha mãe e minha irmã estavam encurraladas, e pela primeira vez na vida, elas sabiam disso. Beatriz segurava o envelope rasgado com a mão trêmula, enquanto minha mãe tentava encontrar uma saída para a situação. Mas não havia escapatória. "Você tá querendo nos destruir, é isso?"
Beatriz rosnou, a voz embargada de ódio. Cruzei os braços e respirei fundo, mantendo a calma. Eu só quero o que é meu. Não fui eu que comecei essa briga. Vocês tomaram tudo que eu tinha e agiram como se eu não existisse. Minha mãe, ainda tentando recuperar o controle da situação, adotou um tom mais doce, mais manipulador. Filha, você sabe que eu e sua irmã sempre estivemos juntas. Você sempre foi a rebelde, sempre quis se afastar da família. Nós apenas achamos que seria melhor assim. Soltei uma risada amarga. Melhor para quem? Para você e para Beatriz? E eu? O que eu sou, mãe? Um banco de favores? Uma idiota que vocês podem passar a perna quando quiserem? Ela suspirou, vendo que a abordagem emocional não estava funcionando. Você pode levar algumas coisas de volta, algumas. Interrompi. Não. Eu quero tudo. Tudo o que vocês tiraram de mim. Quero minha casa, meus móveis, e quero que vocês nunca mais pensem que podem se aproveitar de mim. O silêncio foi absoluto. Minha mãe e minha irmã se entreolharam, e eu vi o pânico crescer nos olhos delas. Dessa vez, não era eu quem estava desesperada. Eram elas. Mas eu ainda não tinha terminado. Ah, e mais uma coisa, continuei. Já falei com um advogado. Se vocês não devolverem tudo até o final da semana, eu não apenas vou processar vocês por esbulho possessório, como vou atrás do dinheiro que Beatriz gastou do seguro de vida do papai. A reação delas foi imediata. Você não pode fazer isso. Beatriz gritou. O dinheiro já foi usado. Minha mãe se exaltou. Como você quer que a gente devolva algo que não existe mais? Esse não é um problema meu. Vocês decidiram gastar como se eu não tivesse direito a nada. Agora lidem com as consequências. Beatriz começou a andar de um lado para o outro, puxando os cabelos. Ela sempre foi mimada, sempre teve tudo nas mãos sem esforço, e agora estava sentindo o gosto do que era perder. Minha mãe, no entanto, ainda tentava segurar o orgulho. Você não pode nos tirar da casa. Posso sim. E vou. Vocês têm uma semana para sair, ou chamo um oficial de justiça e faço isso do jeito difícil. Minha mãe finalmente perdeu a compostura. Ela, que sempre se mostrou forte e imbatível, sentou-se no sofá e levou as mãos ao rosto. Pela primeira vez, ela parecia derrotada. Mas Beatriz não aceitava a realidade. Isso não vai ficar assim. Ela gritou. Você não pode me tirar daqui. Você tá fazendo isso por vingança. Olhei bem nos olhos dela. Não, Beatriz. Eu estou fazendo isso porque é o certo. Porque vocês passaram a vida inteira me tratando como se eu não importasse, como se só você tivesse direito a uma vida confortável. Mas agora acabou. O choro começou a vir. Primeiro de Beatriz, depois da minha mãe. Elas sabiam que não tinham mais saída. Mas eu não sentia pena. Parei na porta, prestes a sair, mas antes, lancei um último golpe. Ah, e caso tentem inventar mais mentiras sobre mim por aí, saibam que já conversei com um advogado sobre difamação. Eu consigo provar tudo, então cuidado com o que vocês falam por aí. Minha mãe levantou a cabeça, surpresa com minha frieza. Mas eu já estava cansada dos jogos delas. Beatriz abriu a boca para retrucar, mas dessa vez, minha mãe segurou o braço dela e balançou a cabeça. Ela sabia que eu estava falando sério. Sem mais palavras, saí e bati a porta atrás de mim. Do lado de fora, inspirei fundo, sentindo o ar fresco da liberdade. Eu tinha vencido. Mas ainda havia mais um capítulo para encerrar essa história. O prazo de uma semana passou mais rápido do que eu imaginava. Não recebi nenhuma ligação da minha mãe nem da Beatriz nesse período. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Silêncio absoluto. Isso poderia significar duas coisas: ou estavam aceitando a derrota ou estavam tramando algo. No sexto dia, decidi ir até a casa para verificar a situação. Levei Vanessa comigo, caso precisasse de uma testemunha.
Quando estacionei em frente ao portão, percebi algo que me fez sorrir. A casa estava vazia. Elas tinham ido embora. Dei a volta pelo quintal e encontrei a porta da cozinha escancarada. Caminhei pelos cômodos e confirmei: não havia mais nada delas ali. Nenhuma peça de roupa, nenhum móvel que não fosse originalmente meu. O alívio veio como uma onda quente no peito. Eu tinha conseguido. Mas, claro, elas não sairiam sem deixar rastros. A sala estava bagunçada, como se tivessem saído às pressas. Algumas paredes estavam riscadas, e a cozinha tinha marcas de panelas queimadas no fogão. Pequenos sinais de fúria, de frustração. Era o jeito delas de tentar deixar uma marca. Elas devem ter saído de madrugada, Vanessa comentou, observando a bagunça. Mas e agora? Vai atrás delas? Suspirei. Eu poderia. Poderia continuar essa guerra, processá-las por danos, exigir explicações, caçá-las onde quer que estivessem. Mas não valia a pena. Elas já tinham perdido. Não. Acabou. Os meses seguintes foram uma mistura de reconstrução e redescoberta. A primeira coisa que fiz foi reformar a casa. Pintei as paredes, comprei móveis novos e transformei aquele espaço num lar de verdade, sem os fantasmas do passado. Minha mãe e minha irmã, como esperado, sumiram da minha vida. Houve boatos de que estavam morando na casa de um primo distante, dependendo da caridade alheia. Não me importei. Elas que lidassem com as consequências das próprias escolhas. Então, algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto organizava os documentos da casa, ouvi alguém bater na porta. Quando abri, encontrei Beatriz ali, de cabeça baixa, segurando um envelope nas mãos. Posso entrar? A voz dela estava fraca, quase irreconhecível. Hesitei. Cada parte de mim queria mandá-la embora, mas a curiosidade venceu. Fiz um gesto para que ela entrasse. Ela se sentou no sofá, sem ousar encarar meu olhar. Depois de alguns instantes de silêncio, empurrou o envelope em minha direção. O que é isso? Perguntei, desconfiada. Dinheiro. Não é muito, mas é um começo. Olhei para o envelope, depois para ela. Beatriz nunca havia feito algo parecido antes. Nunca havia admitido um erro, nunca havia tentado consertar nada. Por quê? Ela suspirou, passando as mãos pelos cabelos, nervosa. Depois que saímos daqui, as coisas mudaram. Mamãe, ela hesitou, escolhendo as palavras. Ela não era quem eu achava que fosse. Sempre fez tudo parecer que estava me protegendo, mas a verdade é que estava me usando também. Quando o dinheiro acabou, ela começou a culpar a mim, a tratar mal, como se eu fosse um peso. Eu fiquei em silêncio, observando enquanto ela continuava. Eu percebi tarde demais que passei a vida toda vivendo no mundo dela. E quando você nos enfrentou, eu te odiei. Mas agora eu vejo que você só fez o que precisava ser feito. Isso me pegou de surpresa. Eu esperava choro, drama, talvez até mais manipulação, mas isso eu não esperava. Não estou aqui pedindo desculpas, ela acrescentou. Eu não sei se você um dia vai me perdoar. Mas eu queria pelo menos tentar consertar alguma coisa. Peguei o envelope e abri. Algumas notas de dinheiro estavam ali, um valor modesto, mas simbólico. Beatriz nunca havia me dado nada voluntariamente antes. Depois de um longo silêncio, respirei fundo. O que você vai fazer agora? Ela deu de ombros. Não sei. Vou recomeçar. Sem mamãe. Aquelas palavras carregavam um peso gigantesco. Eu nunca imaginei ouvir isso de Beatriz. Boa sorte, foi tudo o que consegui dizer. Ela se levantou, parecendo aliviada por ter tirado aquilo do peito. Cuida da casa. Ela ficou bonita. E então, sem mais palavras, ela saiu pela porta. Fiquei ali, parada, por um longo tempo, processando tudo. Eu tinha vencido. Tinha recuperado minha casa, minha dignidade, minha independência.
Mas, mais do que isso, eu tinha quebrado um ciclo. Eu havia provado que ninguém mais iria me fazer de boba. Sorri para mim mesma. Era um novo começo. Se você gostou dessa história emocionante de superação e justiça, não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos incríveis para você. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e ative o sininho para receber todas as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa história impactante. O que você faria no lugar da protagonista? Deixe seu comentário abaixo, quero saber sua opinião.